Episódio 7. Qual a diferença entre contrato de namoro e de união estável? O namoro pode ser caracterizado como sendo uma relação afetiva entre duas pessoas que se unem pela vontade recíproca de estarem juntas, mas sem estabelecer um vínculo familiar ou jurídico. Já a união estável acarreta diversas consequências jurídicas, patrimoniais e familiares, conforme veremos a seguir. Sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro refere-se a uma declaração de vontade perante um tabelião, onde será lavrada uma escritura pública, onde os partícipes daquela relação referem-se um ao outro como sendo namorados, para que se comprove que a relação que eles possuem não abrange efeitos patrimoniais futuros, tal como herança, pensão, dentre outros. Tal fato, para muitos, pode parecer algo desnecessário ou até sem sentido. No entanto, devido às diferenças cada vez mais tênues entre o namoro e a união estável, devido às liberações culturais que passaram a considerar comuns as práticas sexuais no namoro, quase sempre se confundem ambas as relações. E assim, como medida de proteção, principalmente devido às consequências patrimoniais, cada vez mais pessoas estão buscando essa blindagem jurídica. O contrato de namoro pode servir como instrumento de prova para defender-se numa eventual ação de reconhecimento de união estável. Este tema é bastante polêmico, pois, embora este documento tenha a intenção de estabelecer os limites e papéis das partes envolvidas nessa relação de namoro, caso haja comprovação de que, na verdade, seria uma relação de união estável, tal situação pode ser examinada de forma judicial. Na união estável, de acordo com a legislação vigente, existem direitos e deveres entre os conviventes. A esse respeito, o artigo 1723 e seguintes do Código Civil informam que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família. Nessa linha, sobre a união estável, vale destacar que ela se refere a uma relação entre homem e mulher. Há entre os conviventes algumas obrigações pessoais, tais como dever de lealdade, de respeito, de assistência, de guarda, sustento e educação dos filhos. No tocante ao dever de coabitação, a convivência sobre o mesmo teto, pela súmula 382 do STF, é dispensável, ao contrário do que ocorre no casamento, que, segundo o artigo 1566 do Código Civil, este é um dos deveres constantes do vínculo conjugal. O dever de guarda, de sustento e educação dos filhos é decorrente do próprio poder familiar. Dessa forma, uma das implicações da união estável é obrigação de amparar materialmente o companheiro ou companheira e a prole, os filhos advindos dessa relação. No caso de desfazimento dessa relação, pede-se a dissolução da união estável. Vale frisar que tanto a sua dissolução quanto o seu reconhecimento, que é a oficialização dessa relação, podem ser realizados no cartório de notas, procedimento muito mais célere. Recentemente, o provimento 372 de 2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, em seu artigo 1º, resolveu admitir nos cartórios de notas do Estado do Amazonas a lavratura pública de separação, divórcio ou extinção de união estável, todos consensuais,
com ou sem partilha de bens, e mesmo que o casal possua filhos incapazes ou havendo nascituro, desde que comprovados em qualquer dos casos o prévio ajuizamento de ação judicial tratando das questões referentes à guarda, visitas, alimentos, consignando-se no ato notarial respectivo o juízo em que tramita o processo e o número de protocolo correspondente. Dessa forma, podemos concluir que, embora o namoro seja um relacionamento público, afetivo e contínuo, assim como a união estável, essas relações diferenciam-se pelo fato de que na união estável a finalidade do casal de conviventes é de constituir uma família. Já no namoro, os projetos pessoais são individualizados, enquanto na união estável há vínculos mais sólidos e projetos de vida em comum entre os conviventes, além de obrigações recíprocas. O presente artigo não pretende esgotar esse tema. Busque orientação com profissionais especializados na área. Para saber mais, entre em contato conosco. Doutora Dalimar Silva, www.dalimaradvogada.com.br